Acha que um prato de sardinhas assadas é o segredo para manter os músculos fortes depois dos 60? É o que muitos de nós pensamos. A sardinha é um tesouro da nossa costa, cheia de coisas boas. Mas e se eu lhe dissesse que, para a batalha específica contra a perda de músculo, aquela fraqueza que se vai instalando nas pernas e nos braços, existe um alimento ainda mais poderoso? Um herói silencioso que talvez até já tenha no seu frigorífico. A verdade é que, à medida que os anos passam, começamos a sentir. Custa mais a subir as escadas, os sacos das compras parecem mais pesados, e até levantarmos-nos de uma cadeira exige um esforço que antes não existia. Este fantasma tem um nome: sarcopenia. É a perda de massa muscular relacionada com a idade, e é a principal razão pela qual a nossa independência fica ameaçada. Mas não tem de ser assim. Não é um destino inevitável. Neste vídeo, vamos descobrir não só que alimento é este que supera a sardinha na construção de músculo, mas também outros segredos simples e hábitos diários para construir e manter a sua força, para que possa continuar a fazer tudo o que adora com a energia e a vitalidade que merece. Fique até ao final, porque o último conselho vai deitar por terra um mito muito comum sobre o exercício físico na nossa idade e pode mudar completamente a sua forma de encarar o envelhecimento. Vamos então desvendar este mistério. Como disse, a sardinha é fantástica, rica em ômega 3, vitamina D, cálcio, tudo essencial. Mas quando o objetivo principal é fornecer aos nossos músculos os tijolos de que eles precisam para se reconstruírem, de forma lenta e constante, há um campeão que muitas vezes esquecemos: o requeijão. Sim, o nosso humilde requeijão. Pode parecer surpreendente, mas a magia do requeijão está no tipo de proteína que ele contém. A maior parte da sua proteína é algo chamado caseína. Pense na caseína como uma proteína de libertação lenta. Enquanto outras proteínas, como a do soro de leite, são absorvidas rapidamente, a caseína forma uma espécie de gel no estômago, libertando os seus aminoácidos, os tais tijolos, para os músculos, de forma gradual, durante várias horas. Isto é absolutamente crucial para nós, porque significa que estamos a alimentar os nossos músculos por um período mais longo, prevenindo a sua degradação entre as refeições e até mesmo durante a noite, enquanto dormimos. Uma porção de requeijão ao fim da tarde ou antes de deitar pode ser uma das estratégias mais inteligentes para proteger a sua massa muscular. E a versatilidade é outra das suas grandes vantagens. Não precisa de o comer simples. Experimente-o ao pequeno almoço com um fio de mel e umas nozes, ou numa versão salgada, barrado numa fatia de pão de centeio com um pouco de azeite e orégãos. Pode até misturá-lo em sopas para as tornar mais cremosas e nutritivas. É uma forma incrivelmente fácil de adicionar proteína de alta qualidade e de ação prolongada à sua dieta. Agora, não vamos ficar só pelo requeijão. Outro gigante nutricional que temos na nossa cultura são as leguminosas, e em especial as lentilhas. As lentilhas são uma fonte maravilhosa de proteína vegetal, fibra e ferro. O ferro é vital, porque ajuda a transportar o oxigênio para os músculos, dando-nos energia e combatendo aquela sensação de cansaço. Uma sopa de lentilhas, daquelas bem caseiras e reconfortantes, não é apenas comida de conforto, é um verdadeiro prato de construção muscular. A fibra ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar bem, o que é essencial para absorvermos todos os nutrientes que comemos. Se não tem o hábito de comer lentilhas, comece devagar. Adicione um punhado à sua sopa de legumes ou faça uma salada de lentilhas fria com pimento picado, cebola e um bom vinagrete. São baratas, fáceis de cozinhar e o seu corpo vai agradecer. E claro, não nos podemos esquecer do alimento que durante anos foi injustamente acusado: o ovo. Lembram-se daquela altura em que nos diziam que os ovos faziam mal ao coração e aumentavam o colesterol? Pois bem, a ciência já mostrou que para a maioria de nós, isso é um mito. Os ovos são considerados a proteína perfeita, porque contém todos os aminoácidos essenciais na proporção certa para o nosso corpo. Em particular,
são ricos num aminoácido chamado leucina, que funciona como um interruptor, dando o sinal ao nosso corpo para começar o processo de construção muscular. Começar o dia com 1 ou 2 ovos, seja cozido, mexido ou numa omelete com espinafres, é como dar um pontapé de saída energético aos seus músculos para o dia que aí vem. Além disso, a gema é rica em colina, um nutriente importantíssimo para a saúde do nosso cérebro e memória. Portanto, não tenha medo dos ovos. Eles são um dos seus maiores aliados nesta jornada para manter a força. Juntar estes 3 alimentos na sua rotina semanal, o requeijão, as lentilhas e os ovos, já seria uma mudança transformadora. Agora que já enchemos a nossa despensa e o nosso frigorífico com os alimentos certos, de que adianta comê-los se o corpo não os consegue usar da forma mais eficiente? É aqui que entram alguns hábitos que são tão ou mais importantes do que a comida em si. E o primeiro tem a ver com o tempo, com o relógio das nossas refeições. Muitas vezes, concentramo-nos na quantidade total de proteína que comemos por dia, mas esquecemos-nos de como a distribuímos. Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos que precisa de manutenção constante. A proteína são os tijolos. Não adianta despejar um caminhão inteiro de tijolos de uma só vez de manhã e depois não ter mais nenhum para o resto do dia. A parede vai ficar com buracos. O nosso corpo funciona de forma semelhante. Ele tem uma capacidade limitada de usar a proteína para construir músculo de cada vez. O excesso, infelizmente, não fica guardado para mais tarde. Por isso, o ideal é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Em vez de comer um pequeno almoço leve, um almoço mais ou menos, e depois um jantar enorme com um bife gigante, tente equilibrar as coisas. O objetivo seria ter uma boa fonte de proteína em cada uma das 3 refeições principais. Por exemplo, começar o dia com aquele requeijão, ou os ovos que falamos. Ao almoço, uma boa posta de peixe, um peito de frango grelhado ou uma dose generosa daquela salada de lentilhas. Ao jantar, talvez uma sopa enriquecida com leguminosas ou um bife mais pequeno. Ao fazer isto, está a fornecer um fluxo constante de aminoácidos aos seus músculos, mantendo o processo de construção e reparação ativo durante todo o dia. É uma mudança simples no hábito, mas com um impacto profundo na sua força. A seguir, vamos falar do ingrediente mais básico, mais barato e mais esquecido de todos: a água. Pode parecer estranho ligar a água à força muscular, mas a ligação é direta e fundamental. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja só um bocadinho, a função muscular fica comprometida. Os músculos ficam mais fracos, temos menos resistência e até corremos mais risco de ter cãibras. A água é o veículo que transporta os nutrientes, incluindo os tijolos da proteína, para dentro das células musculares. Sem água suficiente, todo o processo fica mais lento e ineficiente. Quantas vezes nos sentimos cansados à meio da tarde e pensamos que precisamos de um café ou de algo doce? Muitas vezes, é apenas o nosso corpo a pedir água. A regra de beber mesmo sem ter sede é especialmente importante para nós, porque com a idade o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado. Tenha sempre uma garrafa ou um copo de água por perto. Se não gosta de água simples, aromatize-a com uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Lembre-se que as sopas, os chás e até as frutas e vegetais ricos em água, como o melão ou o pepino, também contam para a sua hidratação diária. Manter-se hidratado é uma das coisas mais simples e poderosas que pode fazer pela sua energia e pela saúde dos seus músculos. Por fim, nesta parte, vamos falar do construtor de músculos secreto, aquele que trabalha enquanto estamos completamente parados: o sono. Pensamos que os músculos crescem quando fazemos esforço, mas a verdade é que o trabalho de reparação e crescimento acontece maioritariamente enquanto dormimos. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é essencial para reparar as pequenas lesões nas fibras musculares que ocorrem durante as nossas atividades diárias, mesmo que seja só uma caminhada.
Se não dormimos o suficiente ou se o nosso sono é de má qualidade, estamos a roubar ao nosso corpo a oportunidade de se regenerar. Sei perfeitamente que dormir bem pode ser um desafio à medida que envelhecemos, mas criar uma rotina relaxante antes de deitar pode fazer maravilhas. Tente evitar ecrãs de telemóvel ou televisão na última hora antes de dormir. Leia um livro, ouça uma música calma. Um chá de camomila ou cidreira pode ajudar a relaxar. Mantenha o quarto escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. E aqui voltamos ao nosso amigo requeijão. Aquela porção antes de deitar não só fornece proteína de libertação lenta para os músculos, como também contém um aminoácido, o triptofano, que ajuda o corpo a produzir serotonina e melatonina, as hormonas que nos ajudam a relaxar e a adormecer. Veja como tudo está interligado. A comida, a hidratação e o descanso trabalham em conjunto. Já temos os alimentos certos, já sabemos como e quando os comer, e estamos a garantir que o nosso corpo tenha a água e o descanso de que precisa para se reparar. Falta a peça final do puzzle, a mais importante de todas. Falta o gatilho, o sinal que diz aos nossos músculos: atenção, precisamos de vocês. Está na hora de ficarem mais fortes. E é aqui que vamos desmantelar aquele mito perigoso de que falei no início. Quantos de nós já ouvimos, ou até já dissemos, que depois de uma certa idade o melhor é não forçar, é fazer umas caminhadas leves e ter cuidado com os esforços? É um conselho que vem de um lugar de preocupação, mas que, sem querer, nos empurra para a fragilidade. A caminhada é um exercício fantástico. É maravilhosa para o nosso coração, para os nossos pulmões, para a nossa mente. Mas para a sarcopenia, para a perda de músculo, a caminhada sozinha não chega. Ela não dá aos músculos o estímulo, o desafio de que eles precisam para crescerem. Para combater a perda de músculo, precisamos de algo chamado treino de resistência. Calma, a palavra treino pode assustar, mas não estou a falar de ir para um ginásio, levantar pesos enormes e fazer barulho. Treino de resistência significa simplesmente fazer os seus músculos trabalharem contra uma força, uma oposição. E essa força pode ser o seu próprio peso corporal, uns elásticos de exercício que se compram em qualquer lado, ou até umas garrafas de água ou uns pacotes de arroz. A ideia não é ficar exausto, é sentir que o músculo está a trabalhar. E a melhor parte é que pode fazer os exercícios mais eficazes no conforto e segurança da sua casa. Vou dar-lhe 3 exemplos muito simples. O primeiro, e talvez o mais importante exercício que qualquer pessoa com mais de 60 anos pode fazer, é o de sentar e levantar de uma cadeira. Sim, é isso mesmo. Coloque uma cadeira firme e, sem usar as mãos para se apoiar, levante-se e volte a sentar-se de forma controlada. Comece por fazer 5 vezes. Este movimento fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são os maiores do nosso corpo e essenciais para o nosso equilíbrio e para nos levantarmos de um sofá, da sanita ou até do chão, se acontecer uma queda. O segundo exercício são as flexões na parede. Em vez de se deitar no chão, o que pode ser difícil, fique de pé a cerca de 1 braço de distância de uma parede. Coloque as mãos na parede à altura dos ombros e incline-se para a frente, dobrando os cotovelos, e depois empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece os músculos do peito, dos ombros e dos braços, que são cruciais para empurrar portas, carregar os netos ou para se amparar numa queda. O terceiro nem parece um exercício. É o que eu chamo de levantamento dos sacos de compras. Quando chegar à casa do supermercado, antes de arrumar tudo, pegue num saco que tenha 1 ou 2 quilos, um pacote de leite, um saco de batatas, e com o cotovelo junto ao corpo, levante-o em direção ao ombro, como se estivesse a mostrar o seu músculo. Faça 8 ou 10 vezes com cada braço. Já está a trabalhar os seus bíceps. A chave aqui não é a intensidade, é a consistência. É muito mais eficaz fazer 10 minutos destes exercícios simples todos os dias do que fazer 1 hora uma vez por semana. É este estímulo regular que envia a mensagem contínua ao seu corpo para usar a proteína que comeu para construir músculo, em vez de o deixar definhar. E assim, o ciclo fecha-se. Veja como tudo se liga.
Começamos com alimentos poderosos como o requeijão, as lentilhas e os ovos para dar aos nossos músculos os tijolos de que precisam. Depois, aprendemos a dar-lhes esses tijolos de forma constante ao longo do dia. Garantimos que os músculos estão bem hidratados e que lhes damos o tempo sagrado do sono para se repararem. E, finalmente, com estes exercícios simples e seguros, como levantar-se da cadeira, damos o sinal para que o corpo use esses tijolos para construir uma parede mais forte, mais estável e mais resistente. Não é uma única coisa mágica. É este conjunto de pequenos hábitos que, juntos, criam uma diferença gigantesca na nossa qualidade de vida. Ninguém está a dizer que tem de mudar tudo de um dia para o outro. Comece com uma coisa. Talvez esta semana, experimente adicionar o requeijão ao seu lanche. Na próxima, tente fazer os 5 levantamentos da cadeira todas as manhãs, enquanto o café está a tirar. Cada pequeno passo é uma vitória contra a fragilidade e um passo em direção a mais anos de independência, de confiança e de alegria. Agora gostava muito de ouvir a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de começar a aplicar? Já tem o hábito de comer requeijão ou lentilhas? Ou talvez tenha uma receita especial de família que queira partilhar? Por favor, deixe um comentário abaixo. Eu adoro ler as vossas histórias e aprender com as vossas experiências. Se achou este vídeo útil e se ele lhe deu alguma ideia nova ou um pouco de motivação, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda imenso a que esta mensagem possa chegar a mais pessoas que talvez estejam a precisar de a ouvir. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar a explorar formas simples e práticas de vivermos uma vida longa, saudável e cheia de energia. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número no cartão de cidadão. A nossa força, a nossa vitalidade e a nossa capacidade de desfrutar da vida estão nas nossas mãos, todos os dias. Cuide bem de si. Um grande abraço e até a próxima!